Tô, professora. Vamos lá, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer aqui uma revisão de tudo que a gente viu durante esse período, né, que a gente está com as aulas online, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo Present Continuous. O que é o Present Continuous? Present Continuous é quando a gente usa em inglês, né, para falar de uma coisa que está acontecendo. Então, a estrutura do Present Continuous vai ser assim, ó, o verbo to be no presente, você vai usar am para I am, que é eu estou. Is, para quando for uma pessoa só, por exemplo, he is, ele está. She is, ela está. Are para plural, tá bom? Então, vocês estão, you are. Eles estão, they are. Nós estamos, we are. Então, a gente vai usar o verbo to be mais um verbo com ing, terminação ing. Tá ok? Então, por exemplo, eu estou estudando. I am studying. Vou colocar aqui o exemplo, ó. I am studying. Então, o verbo studying é só o study que eu acrescentei o ing, tá bom? Só que, deixa eu mudar de cor, existem algumas regras para isso. Deixa eu colocar aqui um igualzinho. Existem algumas regras para você acrescentar esse ing ao verbo, tá bom? Então, por exemplo, aqui na letra número 1, nós temos o verbo run. Aqui, no que a gente viu, study não tem regra nenhuma, é só acrescentar. Aqui no verbo run, ele é um verbo... Preste bastante atenção, Vinícius. Se você tiver dúvida, você fala, tá bom? O R é uma consoante, a letra U é uma vogal e a letra N é outra consoante, tá vendo? Quando a gente tem essa terminação, consoante, vogal, consoante, a gente vai repetir a última consoante, ou seja, vai colocar mais um N e depois a gente vai acrescentar ING. Então, aqui a nossa resposta para essa atividade é a letra A. Tá vendo, ó? E vai ficar assim: She is running away from the police. Ela está fugindo da polícia, tá bom? Run é correr e away é para longe, é embora. Então, correr embora é o mesmo que fugir, tá bom? Na número 2, nós temos aqui o verbo lie. Lie, mentir, tá? O que acontece com esse verbo lie? Ele termina em IE. Então, para os verbos terminados em IE, a gente vai tirar esse IE, ó, vai tirar, vai trocar por Y, e aí, ó, vai trocar por Y, e depois acrescenta ING. Então, a nossa resposta aqui, ó, vai ser a letra B. We are not lying to our parents. Nós não estamos mentindo para os nossos pais, ok? Número 3, nós temos o verbo make, que é um verbo terminado com a letra E. O verbo terminou com a letra E, o que a gente faz? A gente vai tirar essa letra E, e vai colocar ING, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, making, ok? Então, a resposta para a nossa atividade aqui, número 3, é letra A. They're making lots of money. Eles estão fazendo muito dinheiro. Então, as regras são essas 3 aqui de cima, tá bom? Se não tiver
nada a ver com essa regra, a gente vai simplesmente acrescentar ing, como aqui na número 4. I am feeling tired today. Estou me sentindo cansado hoje, ok? Ou cansada ou cansado, ok? Agora que a gente já sabe, né, a regra para acrescentar ing nos verbos, a gente vai focar aqui na estrutura do present continuous, que é o verbo to be mais o verbo com ing, com ing. E aí, nós vamos transformar essas frases afirmativas em negativa e interrogativa, tá bom? Uma coisa que eu falo, que eu vou dizer para vocês é que não é difícil, é bem fácil. E a gente só vai mexer, ó, com essas duas palavrinhas aqui da frente, tá bom? Que é o sujeito e o nosso verbo ali, não é o principal, né? Mas é o nosso verbo base do present continuous. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Para transformar uma frase em negativa, ó, negativa, a gente vai ter que dizer não. Então, eu vou fazer assim, ó. He is not. Então, vou colocar esse not ali depois do is e continuo a minha frase. Esse is not, você também pode falar assim, ó, juntar o is com not, tirar a letra O, ficar assim, ó. He isn't eating. Ok? Então, essa é a forma negativa. Para a forma interrogativa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse is que está aqui e vai colocar ele na frente do sujeito, que é o he. Então, vai ficar assim, ó. Is he eating? Ele está comendo? Ok? Só isso. Então, aqui na número 2, como é que vai ficar? A gente vai colocar they are not studying hard. Eles não estão estudando, não estão dando duro nesses estudos aí, não. Eles não estão estudando muito. Lembrando que a gente pode unir, né, esse are com not e vai ficar assim, ó. They. Sempre que for unir, é só tirar a letra O. E no lugar da letra O, a gente vai colocar um apóstrofozinho, ó. Aren't studying hard. Ok? Para a forma interrogativa, a gente coloca o verbo na frente. Então, o are vem antes do they. Are they studying hard? Eles estão estudando firme? Eles estão estudando mesmo? Ok? Vamos para o próximo. Agora, nós vamos relembrar os meses do ano. Tá bom? Months of the year. Meses do ano. Todas essas atividades aqui, todas essas que a gente está fazendo até agora, são atividades do primeiro bimestre, tá? Então, nós temos aqui, ó, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E junto com isso aqui, a gente estudou os números ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, número 1, eu pergunto para vocês qual é o first month of the year. First é o primeiro. Então, qual é o primeiro mês do ano? E daí vocês vão responder para mim, January. Ok? January. Número 2. Second month of the year. Second. Segundo. February. 10th month of the year. Observem, né, que o primeiro e o segundo não tem muito a ver com o number 1 e 2 em inglês. Não tem muito a ver.
E second a gente até percebe mais pela língua portuguesa. Second, segundo. Mas com a base do número em inglês, mesmo foge um pouquinho, né? Essa palavra first, essas palavras first e second. Mas a partir do terceiro, tá? Fica bem parecido com o inglês mesmo. Vou escrever aqui do lado, ó. January, ó, first. February, second. March, third. April, ó, third, vem do número 3, three. Número 4 é four. Então, aqui, ó, fourth. Fourth é o quarto. 5 é five, ó, fifth. 6, né? Six. Então, ó, six, ok? Quando tiver esse TH, a gente vai fazer um sonzinho meio que de F, ó. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Ok? 11th. 12. Aí aqui, ó, no 12, a gente vai trocar o V por F, ó. 12. E foi. São 12 meses, ok? Ali não ficou tão espaçado. Vou colocar aqui, mas vai dar para entender. Ok? Então, vocês observem que a gente tem como base o nome do número mesmo. Ó. 3, third. 4, fourth. 5, fifth. 6, sixth. Ok? E assim por diante, tá bom? É bem fácil. Mais fácil do que português. Se você souber os números em inglês, por exemplo, 55º, você vai falar fifth e vai falar fifth. Você não precisa falar 55º em inglês, você só fala 50, por exemplo, quinto. Tá? É bem mais fácil. Mas vamos voltar aqui para os meses. Então, 10th é o 10º. 10º mês é October. October. Third month. Third, terceiro mês. March. Fifth month é o quinto mês. Fifth. May, né? May. January, February, March, May. May. E os meses são sempre com letras, primeira letra maiúscula, tá bom? Inicial maiúsculo. Aí vamos relembrar os days of the week, dias da semana. Então nós temos aqui Sunday, começando por domingo, tá bom? Monday, Tuesday, Wednesday, não fala essa letra D. Thursday, Friday, Saturday, que vocês também podem falar Saturday, ok? E aí nós temos duas palavrinhas para essa atividade. Today, três palavrinhas. Today, que quer dizer hoje. Tomorrow, que quer dizer amanhã. Yesterday, que quer dizer ontem. Então, a minha pergunta é, let's suppose, vamos supor, that today is Monday, que hoje é Monday. What day is tomorrow? Que dia é amanhã? Então, se hoje é Monday, amanhã será Tuesday, ok? Tuesday. Se hoje é Monday, yesterday was Sunday. Então, se hoje é segunda, ontem foi domingo. Ok? Agora nós temos aqui, ó, Thursday. Thursday é quinta-feira. Então, ó, today is Thursday. Hoje é quinta. What day is tomorrow? Que dia é amanhã? Então, a gente tem aqui, ó, Thursday. O próximo dia será Friday. Friday.
What day was yesterday? Que dia foi ontem? Então, a gente vai olhar aqui, ó. Wednesday. Ok? Só isso. Agora, isso que a gente viu até aqui foi conteúdo do primeiro bimestre. Agora nós vamos ver o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Então vamos começar pelo Simple Present, que é o presente simples. O que acontece no presente simples, em inglês? Para perguntas, nós vamos usar, a gente chama de auxiliar, tá bom? São as palavrinhas que marcam o tempo da frase em inglês. A gente vai usar do ou does, tá bom? Para perguntas, né? Em frases interrogativas. Ou negativas, né? Quando a gente vai ter que colocar o not, a gente vai ter que usar do not ou does not, ok? E o que acontece em frases afirmativas? Nas frases afirmativas, a gente vai colocar o verbo normal, sem mudar nada nele. A gente só vai mudar o verbo que estiver relacionado ao sujeito he, she ou it, que quer dizer ele ou ela. Todos os verbos relacionados a he, she, it, a gente vai ter que acrescentar s ou es, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, I in Brazil. E nós temos o verbo to live. Esse to aqui, pessoal, quando a gente coloca o to na frente do verbo, ele é como se fosse esse R aqui, ó, em português, ó, morar. Tá vendo? Viver. É a forma do verbo no infinitivo. Tá bom? É esse to que tá na frente do verbo, é esse R aqui, finalzinho. Se você tira o to, olha como é que vai ficar. I live in Brazil. Aí você não vai falar morar, vai ficar eu moro no Brasil, tá bom? Aí o verbo fica no presente, normal. Aí nós temos no número 2, a gente vai ter que usar esse verbo teach. E o sujeito é he. Então prestem bastante atenção. O sujeito, aqui ó, nós temos he e she, que são aqueles sujeitos que eu falei, que a gente vai usar S no verbo. Só que esse verbo aqui, to teach, ele termina com CH. Então, a gente não pode acrescentar S puro ali. Então, vai ficar teaches, teaches. Aqui, watches, vai ficar um som estranho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar ES, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai falar teaches, que quer dizer ensinar. He teaches Spanish at the university, ok? Ele ensina espanhol na universidade. E aí, esse verbo aqui é o verbo de uma regra para acrescentar ES, né? Vou colocar aqui, ó, mais ES. Vou colocar aqui, ó, verbo mais ES. Quando vai acontecer isso? Em quais verbos? Terminados em. Terminados em. Ó, terminados em. A gente viu CH. Então, a gente teve esse exemplo aí, ó. Teaches. SH. SH, wash, que quer dizer lavar. Vai ficar washes. Tá vendo? Verbos terminados em X. Fix, que é consertar, ó. Fixes. Verbos terminados em O. Verbo go, que é o verbo ir, vai ficar goes. Verbos terminados em SS ou S, a gente vai falar, ó, por exemplo, kiss, que é beijar, vai ficar kisses. Ok? Alguma dúvida aqui nessa explicação dessa regrinha? Não? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, se não for he ou she, o verbo fica normal, ó. Prefer. They prefer Italian food. Eles preferem
comida italiana. Também podemos traduzir como elas, tá bom? E aí depende do contexto, aí você vai perceber quando estiver falando. Number 4, she. Então, a gente vai pegar esse verbo watch e acrescentar ES, ó. Watches. She watches TV every day, ok? Ela assiste TV todos os dias. Number 5, o sujeito é we, não muda nada no verbo, então. We like to go to the beach during the week. Nós gostamos de ir à praia durante a semana. Ok? Então tá bem tranquilo até aí. E aí, nós vamos relembrar aqui os advérbios de frequência. A gente viu aí, eu acho que durante 2 ou 3 aulas, né? Então, o que eu preciso... Aqui a gente já tem, né? Primeiramente, relembrando. A frequência 100% quando é sempre. Always. E aí vai caindo, né? Usually ou generally, geralmente. Often, frequentemente. 50%, ó. 50%. Sometimes, algumas vezes. Rarely, seldom, raramente. And 0%, never. 0%, nunca. O que eu quero aqui não é que vocês traduzam a frase. A gente vai lembrar onde na frase a gente vai encaixar os advérbios. Existe uma regra. Qual é a regra? Tá? Qual é a regra? Os advérbios virão sempre antes do verbo, tá? Porém, se for verbo to be, que é is ou are ou am, que a gente acabou de ver lá no primeiro bimestre, ele vai vir depois, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? They hang out together. Então, they always, tá vendo, ó? Vai vir antes do verbo. Hang out together. E, Carol, quando eu vou saber quem é o verbo aqui? É a mesma estrutura da língua portuguesa. Sujeito, depois do sujeito, verbo, tá bom? He goes to the gym. E a gente vai ter que usar o advérbio often. He often goes to the gym. Number 3. They go to the supermarket in the afternoon. E a gente vai ter que usar usually. They usually go to the supermarket in the afternoon. E aí, por último, eles geralmente vão ao supermercado de tarde. E por último, nós temos you are late for work. Você está atrasado para o trabalho. E a gente vai ter que usar o rarely, que é raramente. Então, ó, vai ficar you are. E agora, dessa vez, vai vir depois do verbo. Rarely late for work.